Senhoras e senhores, bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Daniel Amorim Assunção Neves, sou mestre e doutor em processo civil pela USP, advogado em São Paulo e professor de processo civil do curso Pretório em Belo Horizonte. O nosso curso tem como tema execução, né? Execução, um tema dos mais relevantes, ganhou muito em importância com a última onda reformista do CPC, e hoje no nosso terceiro encontro nós vamos falar um pouquinho a respeito das formas de expropriação, né? Nas aulas anteriores centralizamos a atenção na questão da penhora e da responsabilidade patrimonial. Hoje vamos falar da expropriação. Queria, antes de iniciar o encontro, passar o e-mail do curso, aqui do programa, saberdireito@stf.jus.br. Podem mandar sugestões, perguntas, críticas, qualquer tipo de comunicação que os senhores quiserem fazer, podem fazer por meio desse e-mail, será bem recebida e certamente respondida dentro de tempo exíguo. Bom, vamos então falar um pouquinho sobre as formas de expropriação na execução. Mais uma vez, a exemplo do que já ocorreu nas dois encontros anteriores, nós vamos falar de um fenômeno processual ligado à execução de pagar quantia certa. Porque se você tiver uma execução de entregar coisa, ou uma execução de fazer ou não fazer, não espere atos de expropriação, né? Quer dizer, o ato de expropriação de bem é algo privativo da execução de pagar quantia certa. Por quê? Eu comentei no primeiro encontro que tivemos que, na melhor das hipóteses, o sonho de qualquer exequente é que o executado pague. Nossa, imagina como seria bom, né? Então você entra com a execução e o executado paga aquilo que ele deve. É evidente que se o executado pagar, a execução acaba, ela é encerrada, é extinta, porque houve a quitação da obrigação e aí nenhum interesse haverá depois desse momento. Agora vamos imaginar que o executado não pague. Se o executado não pagar, o que é a segunda melhor coisa que pode acontecer para o exequente? Bom, já que ele não pagou, a segunda melhor coisa que pode ocorrer para o exequente é ele conseguir penhorar dinheiro. Isso nós vimos no primeiro encontro, a questão da penhora online, que facilitou bastante esta penhora do dinheiro. Mas imagina como é positiva a penhora de dinheiro. Ô Daniel, mas por que é tão positiva a penhora de dinheiro? Ora, vamos pensar. O que um exequente, quando entra com a execução por quantia certa, quer? O que ele quer? Ele entra com uma execução por quantia certa. O que ele quer? Ele quer dinheiro, quer receber uma quantia certa. Ele quer receber dinheiro. Então imagina que maravilhoso seria você penhorar dinheiro. Você já penhorar o bem material da vida, objeto da sua pretensão. Porque perceba o seguinte, quando você penhora dinheiro, mais cedo ou mais tarde, é só uma questão de levantar. Quer dizer, já penhorado dinheiro, você já tem o que você foi buscar. Então, mais cedo ou mais tarde nesse procedimento, tudo se resolve de uma maneira muito simples, que é com uma guia de levantamento. Você vai ao cartório e diz, olha, o valor já está depositado em tal conta, eu quero que vocês peçam uma guia de levantamento, você vai lá, retira a guia, pega o dinheiro e vai para casa tudo feliz. Então, claro, melhor do que esse trabalho que você vai ter é o exequente receber o pagamento do executado. Esse seria o ideal. Quando não há esse pagamento, que é bastante raro, a penhora de dinheiro vem em segundo lugar. Perceba que a penhora de dinheiro ela é muito boa, mas muito boa, porque ela come toda uma fase procedimental da execução, que é a fase de expropriação. Quer dizer, quando você não tem a felicidade de penhorar dinheiro, quando você penhora qualquer outro bem que não dinheiro, você obrigatoriamente tem que passar pela expropriação. Expropriação, então, significa o quê? Ora, expropriação de bens significa transformar um bem penhorado em satisfação do exequente. Quer dizer, é o mecanismo judicial que sai do bem penhorado, que não seja dinheiro, e que chega à satisfação do exequente. Você tem diferentes modalidades de expropriação do bem. Algumas mais simples, outras mais complexas, mas perceba, sempre haverá esse momento processual quando o executado não pagar ou a penhora não recair sobre dinheiro. Não há outra possibilidade. Você faz a penhora, se ela não recair sobre dinheiro, você pode ter certeza de que mais cedo ou mais tarde ocorrerá a expropriação do bem.
quais são as formas de expropriação admitidas pelo nosso direito. Você tem 4 formas de expropriação. Quer dizer, são 4 formas procedimentais diferentes de se obter a expropriação, de gerar a satisfação do direito do exequente mediante a utilização do bem penhorado. A primeira forma que eu queria trazer a vocês, e eu vou trazer ela em primeiro lugar, porque ela realmente não entra muito na ordem de preferência das expropriações. Porque você hoje tem nitidamente, isso eu já posso adiantar, uma ordem de preferência nítida que é a seguinte. Primeira forma, preferencial, vence todas as outras. Adjudicação. Quer dizer, hoje, a forma preferencial de expropriação é a adjudicação. Segundo, alienação por iniciativa particular. Nós vamos ver tudo isso daqui a pouco. Mas essa é a segunda. Se a adjudicação falhar por alguma razão, aí entra a alienação por iniciativa particular. Terceiro, asta pública. Quer dizer, a asta pública hoje, ela é residual. Nós vamos fazer de tudo para evitar a asta pública. E sabe por quê? Porque a asta pública já se mostrou inefetiva, cara, demorada e complexa. Quer dizer, não há notícias de grandes sucessos gerados pela asta pública. Pelo contrário, né? Se você lê, por exemplo, o professor Dinamarco, o Dinamarco ele fala das gangues da asta pública. Então ele diz que aquela ideia romântica da asta pública, levando interessados variados para adquirir o bem pelo melhor preço, isso tudo é ilusão. Hoje a asta pública ela é controlada por gangues. Ela é controlada por bandos que se organizam para tirar proveito da asta pública. E aí, a ideia de que você tem um preço bom, um preço legítimo daquele bem como valor de arrematação é um mero sonho. Hoje a gente fica discutindo se o preço é vil ou não é, né? Quer dizer, você hoje discute na grande maioria, quando há oferta, se o preço é vil ou não é. Agora, grandes disputas com pessoas, eu cubro, e o valor indo lá para cima, isso não existe. Isso é romantismo, né? Isso é ilusão. Então hoje, a asta pública, ela está escanteada. A asta pública hoje, ela é vista com maus olhos. Ela é vista como uma forma residual. Quando nada funcionou, aí não tem tu, vai tu mesmo. Quer dizer, nada funcionou, aí vem a asta pública. E olha que interessante, eu nas minhas pesquisas doutrinárias, eu encontrei, eu fiz até questão de citar, num livro da Reforma que eu escrevi sobre esse tema, eu transcrevi na nota de rodapé um comentário de um doutrinador espanhol. E parecia que o sujeito estava falando do Brasil. Porque ele falava, a asta pública é uma ilusão. Primeiro porque os interessados não comparecem. E quando os poucos interessados comparecem, nunca o valor é obtido com alienação é um valor bom. É sempre um valor baixo. Quer dizer, então eu imagino, ele descreveu a asta pública brasileira. Pelo menos nisso a gente pode dizer, a nossa não funciona, mas a espanhola também não. Né? Quer dizer, o sistema da asta pública, quem sabe seja o viciado. Quer dizer, quem sabe não seja um problema típico e exclusivo do direito brasileiro, mas um problema de sistema. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar a asta pública lá pelo final. Então hoje eu vejo nitidamente essa ordem. Adjudicação, alienação particular e a asta pública, a arrematação como última medida. E aí, junto dessas três, tem uma quarta forma, que é uma forma bastante singular de expropriação pelo seguinte. É a única forma de expropriação pela qual o executado não perde o bem penhorado. Porque perceba, se você tiver uma arrematação, o executado perde o bem. Se houver adjudicação, o executado perde o bem. Se você tiver uma alienação por iniciativa particular, o executado perde o bem. Quer dizer, dessas três que nós vimos que tem uma certa ordem entre elas, nas três o resultado final é o executado